Bom dia, amados. Paz e graça. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar daquilo que Deus tem falado conosco, nosso coração, e dar continuidade, às nossas ministrações durante a semana. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus tem tocado em nossos corações. E eu queria falar um pouco sobre a palavra lá em Timóteo 3, onde a palavra ela nos direciona com relação e nos diz que os dias são maus. Nós estamos vendo isso acontecendo de uma forma muito séria e muito forte, e as pesquisas estão verdadeiramente dizendo que esses dias são dias maus. Poucos dias eu estava falando com alguns irmãos que eu nunca presenciei isso, nunca pude viver isso, mas hoje eu estou presenciando, vivendo uma situação mundialmente acontecendo. E a palavra de Deus, ela não mente, quando diz os males da corrupção dos últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias de nossas vidas. E o apóstolo Paulo fala isso com muita autoridade, quando ele lista aqui muitas coisas que já aconteceram e estão acontecendo nos últimos dias. E diante dessa situação, ele tinha assim um carinho muito especial pela vida de Timóteo, porque era o filho espiritual dele, e ele não poderia deixar de não direcionar Timóteo. Depois de ele ter falado tudo daqui, ele vem agora direcionar Timóteo como Timóteo deveria se comportar, como deveria se conduzir diante de toda essa situação que estaria acontecendo. E ele mostra a Timóteo de uma maneira bem clara e bem objetiva. Primeiramente, ele traz um elogio à vida de Timóteo, pelo comportamento de Timóteo, pelo homem que Timóteo era, e depois ele exorta, ele anima a Timóteo a permanecer firme, leal à verdade do Senhor. Então, o que é que o apóstolo fala aqui? O que é que o Paulo diz? Ele diz assim no versículo 10, que é onde eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é do 10 em diante. Ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. E ele diz algo aqui interessante, diz assim: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem, outra palavra que ele diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas o homem perverso e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E Paulo nos traz esse entendimento para nossos dias de hoje, e como nós devemos nos comportar, como devemos tratar esse assunto, que é tão importante, tão sério, porque está falando de situações que envolvem família, está falando de situações que envolvem as pessoas, que é justamente, se você for ler acima, você vai ver qual é o objetivo de Paulo trazer essa instrução, trazer essa exortação, esse ânimo a Timóteo. Porque o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse vídeo, vai envolver famílias, vai envolver pessoas diretamente. Como eu estava falando, eu não sei hoje o que está acontecendo, porque nós não temos acesso à casa das pessoas, mas as pesquisas estão nos dizendo que tem muitas famílias que estão sofrendo neste momento. É porque Deus quer assim? Não. É justamente porque essas famílias nunca tiveram uma boa comunicação, não houve diálogo durante esse tempo, e chega esse momento de estar todo mundo, todos juntos, ali, vivendo esse momento tão sério,
É porque é um isolamento e todos estão em casa. E com certeza, amados, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil de mãe para com filhos, né? Aí os filhos estão conhecendo melhor a mãe conhecendo melhor os filhos, o pai conhecendo melhor a esposa conhecendo melhor o esposo, e nisso aí gera um pouco de conflito. Nós sabemos que isso gera, né? Mas o apóstolo ele traz uma orientação justamente para o Timóteo, justamente com relação a isso. Quando ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. É uma das coisas, no primeiro ponto que ele coloca, você tem seguido de perto, você tem visto como eu tenho ensinado. Você tem seguido de perto tudo isso, você vê o meu comportamento, você vê o meu exemplo. Então, irmão, uma das coisas que nós entendemos que com relação a tudo isso que está acontecendo e que provavelmente vai acontecer mais, né, nos fala de algo e fala de nós mesmos, da nossa posição, de nós termos um contato maior com Deus. Nós precisamos ter um contato maior com Deus. Então, quando nós queremos ter esse contato com Deus, o que é que nós fazemos? Nós oramos. Quando eu quero ter um contato melhor com Deus, eu oro a Deus. Mas quando eu quero falar com Deus, quando eu quero que Deus fale comigo, o que é que eu tenho que fazer? Ir para a palavra de Deus, ir para a Bíblia. É ali que eu tenho uma resposta de Deus para a minha vida. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, Paulo diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento. O proceder de Paulo. Ele diz que Timóteo estava seguindo, via tudo aquilo de perto ali, o comportamento dele. O propósito, qual era o propósito dele em viver essa vida tão intensa, né, de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor? Qual era o propósito de Paulo? Era de quê? De expandir o Evangelho, de expandir o reino de Deus. Ele diz também que Timóteo tinha, de perto, tinha visto também o quê? A fé de Paulo, diante de todas as situações, diante de todos os problemas, né? Ele diz também que ele era uma pessoa longânima, né? A longanimidade de Paulo era grandiosa, de poder suportar tudo aquilo, mas ali, esperando em Deus, aguardando que Deus trouxesse uma resposta. O outro ponto, ele fala de amor, o amor que ele tinha pela obra de Deus, pelas pessoas, pela igreja do Senhor. Aí ele vem com outra condição, a perseverança. Ele diz que Timóteo também via também a perseverança dele, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, ele perseverava, mesmo diante daquelas pessoas que não se agradavam com a maneira que ele cuidava da igreja. Ele diz que ele perseverava ali em Deus, esperando que o Senhor ia trazer uma resposta. Aí ele continua dizendo, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Irmãos, eu não sei como tem sido a sua vida nesse tempo de isolamento, de recolhimento dentro de sua casa. Mas uma coisa, irmão, nós precisamos entender. O Senhor nos deu algo importante. O Senhor colocou algo importante em nós, que foi a sua fé. Deus nos deu algo importante também, que é a perseverança. E nós precisamos exercer isso com muito entusiasmo, com muita alegria no nosso coração. De que o Senhor é Ele que faz, não somos nós. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, das minhas perseguições e os meus sofrimentos, quase me aconteceram. Ele diz as cidades onde ele sofreu isso, em Antioquia, em Icônio e Listra, e que variadas perseguições tenho suportado. Ele diz que variadas perseguições tenho suportado. Mas ele diz uma coisa importante aqui também, e que é muito profundo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Como tem sido a sua vida?
Você tem entendido que mesmo diante de tudo que tem acontecido na sua vida, o Senhor tem te livrado? Irmão, eu tenho feito uma reflexão na minha vida, durante esse tempo de minha vida toda. Esse dia eu estava conversando com minha esposa sobre isso. A minha vida toda. E como Deus me livrou. Como Deus mesmo sem eu conhecer Ele. Mesmo sem eu conhecer o Senhor me trouxe livramentos grandiosos. Que hoje eu paro e digo, Senhor, era o Senhor ali, com a tua mão sobre a minha vida. Imagine hoje eu servindo ao Senhor. Imagine hoje na presença dele, meu irmão. Quando a palavra de Deus nos diz, Paulo diz, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Deus tem te livrado. Você tem passado por tribulações. Você tem passado por momentos difíceis na sua vida. Mas a Bíblia nos diz que de todas o Senhor tem te livrado. De todas o Senhor tem te livrado. Permaneça. Persevere. Tenha fé. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Continua com tua fé firmada no Senhor, naquilo que Deus vai fazer. Não muda. Mesmo que dentro de teu lar hoje, mesmo que dentro da empresa onde você está trabalhando, você está vivendo uma perseguição, você está sofrendo algumas coisas, permaneça no Senhor. Permaneça. Em nome de Jesus. E aqui o outro ponto ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmão, Jesus está dizendo, se eu quero viver uma vida religiosamente, nós falamos religiosamente, ali focada em Cristo, quando ele diz assim, se eu quero viver uma vida piedosa, uma vida dedicada ao Senhor, a Bíblia está me dizendo que eu vou ser perseguido. Que eu vou ser perseguido. Então, eu não posso me deter ou me admirar do que possa vir a acontecer na minha vida. Porque a Bíblia está me dizendo, se eu quiser viver uma vida piedosa, se eu quero servir ao Senhor com entendimento, se eu quero viver uma vida de gratidão a Deus, totalmente voltado para as coisas de Deus, a Bíblia está me dizendo que eu vou ser perseguido. Assim é o que Paulo está falando com Timóteo. Vai, Timóteo, não se preocupe. Não se preocupe. Eu vivi tudo isso. Estou aqui. Eu quero dizer para os irmãos que você possa se animar. Agora eu quero deixar algo bem claro aqui, irmãos, que nós precisamos fazer, Quando nós queremos que Deus fale comigo, quando eu quero que Deus, eu preciso ir para as Escrituras. Eu preciso buscar a palavra de Deus. O que é que nos mantém a nossa fé de pé, irmãos? O que é que nos mantém firme na fé? Não é a palavra, não é a busca da palavra de Deus? Então eu preciso buscar. Você precisa buscar a palavra de Deus para você se manter firme na fé. Para que essas coisas que foram listadas aqui por Paulo não venham nos abalar, não venham nos derrubar, não venham nos destruir. Mas existe uma coisa, quando nós deixamos de praticar a palavra, entramos em uma condição ou um declínio espiritual. E não é isso que Deus quer. Nós precisamos nos fortalecer cada dia mais, buscar mais a palavra, nos envolver mais na palavra, buscar mais de Deus, querer mais de Deus, desejar mais a Deus. Nós precisamos disso. A Bíblia está bem clara dizendo que os dias são maus, os dias são difíceis. Eu preciso me apoiar na palavra. Nós precisamos nos manter firmes naquilo que nós recebemos do Senhor, através dos ensinos, através da direção, através dos conselhos que recebemos. Precisamos permanecer fiel e leal à verdade do Senhor, da palavra de Deus. É isso que vai nos ajudar a permanecer firme, irmãos. É isso que vai nos ajudar a manter a nossa vida de fidelidade a Deus. E essas coisas aqui não vão nos abalar. Essas coisas aqui não vão nos destruir.
Firma a tua vida no Senhor cada dia mais. Se alegra naquilo que o Senhor está fazendo. A palavra é bem clara quando diz que diante de todas as situações que Paulo viveu, ele está dizendo, de todas o Senhor, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Qual é o teu problema? Qual é a situação que você está vivendo? O que é que Deus não pode te livrar? O que é que Deus não pode te ajudar? Coloca isso diante do Senhor neste dia. E deixa Deus falar contigo através da sua palavra. Ora a Deus, conversa com Deus. Depois vai ouvir a Deus, de acordo com a palavra dele. Nós precisamos receber de Deus, irmãos. E eu digo para vocês que o verdadeiro ensino, ou seja, a verdadeira didaquê, quando compreendida, modifica as atitudes e os nossos comportamentos. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nesse dia. Que Deus possa te trazer um ânimo novo. Assim como Paulo exortou a Timóteo. Que você possa se alegrar naquilo que Deus tem feito e o que Ele há de fazer na tua vida. Os livramentos que o Senhor tem te dado. Mesmo aquele que você não tem percebido, mesmo aquele que você não tem visto. Mas o Senhor tem te livrado. E que a glória seja para Ele. E que o louvor seja para Ele. Que essa palavra possa ficar no teu coração neste dia, nesta manhã. Que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.